Olá, queridos. Este salmo é intitulado Ao Mestre do Canto Jedutum, um salmo de Davi. Jedutum foi um dos 3 líderes dos músicos nomeados por Davi para conduzir o culto público entre o povo de Israel. O salmo tem um tom de canto fúnebre. Parece que Davi sofreu um golpe do Senhor por causa de algum pecado. É de se admirar que Davi tenha entregado esse hino ao mestre do canto para ser usado num culto público. Em um primeiro momento, encontramos Davi em uma agonia silenciosa. Ao ver a prosperidade dos perversos e ouvir suas palavras blasfemas, Davi ficou tão irado que quis revidar e dizer alguma coisa, mas achou melhor permanecer calado. Ele sabia como suas palavras poderiam ser mal compreendidas e mal utilizadas pelos perversos que o rodeavam. Acontece que reprimir as palavras fez seu coração arder com uma dor intensa, até que, por fim, ele sentiu necessidade de desabafar. Sem dúvida, há tempo de estar calado e há tempo de falar, e aquele que é sábio distingue um do outro. As metáforas que ele usa, dizendo o meu coração ardia no peito e um fogo acendeu, expressam raiva. Quanto mais ele refletia sobre a situação, mais irritado ele ficava. Quando reprimimos os nossos sentimentos, começamos a sofrer a dor física e emocional decorrente dessa repressão. Mas Davi quebrou o seu silêncio da melhor maneira, pela oração. Ele não falaria dos seus medos e dúvidas diante dos ímpios, mas falaria deles diante de Deus. Davi pediu sabedoria a Deus para conhecer a brevidade e a fragilidade da sua vida. Ele sabia que a vida era curta e que os dias passariam rapidamente. Também sabia que era frágil e que um dia morreria. Então começou a medir os seus dias e viu que não passavam de uma largura de mão, que era uma das menores unidades de medida do antigo Israel e equivalia a alguns centímetros. O termo hebraico traduzido por vaidade, no versículo 5, quer dizer sopro, vazio. Um certo professor de hebraico descreveu vaidade como o que resta depois que estouramos uma bolha de sabão. Davi foi um campeão, um guerreiro talentoso, um líder, um poeta habilidoso, um gênio musical, um sobrevivente, um rei. Se alguém pudesse ter uma opinião mais elevada sobre si mesmo, Davi tinha direito de fazê-lo. No entanto, ele entendeu que, como todo homem, ele era, na melhor das hipóteses, uma nuvem de vapor ou fumaça. Sem dúvida, a vida é muito curta, mas se pode fazer muito nesse curto período. O Senhor Jesus, em 3 anos, abençoou multidões e salvou o mundo. Alguns dos seus seguidores, em 3 anos, trabalharam na divulgação do Evangelho e alcançaram muitas vidas para Cristo. Por isso, o único significado real da existência de um homem ou de uma mulher deve estar em seu relacionamento com Deus, pois Deus é eterno. Nesse ponto do Salmo, no versículo 5, aparece a palavra Selá, que aparece outra vez no versículo 11. Como nós já vimos, a ideia em hebraico para esta palavra, que ocorre 74 vezes no Antigo Testamento, é de uma pausa reflexiva, uma pausa para meditar nas palavras que acabaram de ser ditas ou cantadas. Também pode ser uma instrução musical para algum tipo de interlúdio. Este Selá é um apelo apropriado para cada um de nós fazer uma pausa e pensar na brevidade e na fragilidade da nossa vida. Deveria levar-nos a uma grande dependência de Deus e a um grande zelo pela vida e por fazer o bem no pouco tempo que nós temos. No versículo 6, Davi compara a vida com um espetáculo vazio, cheio de sombras de pessoas correndo de um lado para o outro, tentando enriquecer, sem saber para quem ficará de fato toda aquela riqueza acumulada. Realmente a vida é curta, passa num piscar de olhos e para a maioria das pessoas é vazia e sem sentido. O versículo 7 é o tema central do Salmo e do ponto crítico da experiência de Davi. Ele questionou o seguinte: se a vida é curta e passa tão rapidamente, o que eu estou esperando? Perceber a brevidade e a fragilidade da vida fez com que ele colocasse sua expectativa e a sua esperança no Senhor e não em si mesmo. A maior preocupação não deve ser quanto tempo vamos viver, mas sim como estamos vivendo.
O corpo humano envelhece, definha e morre. As riquezas materiais que juntamos vão aos poucos perdendo valor, como traça que destrói silenciosamente uma roupa. Por isso, a vida não pode ser medida pela riqueza de bens materiais, mas pelos valores duradouros que temos. Ao se voltar para o Senhor pela fé, Davi passou do desespero para a esperança, da imobilidade para a ação. Os versículos seguintes descrevem o que ele fez para realizar essa mudança. Davi orou a Deus pedindo seu perdão. Não sabemos e nem precisamos saber qual foi o pecado específico que lhe causou esse golpe da mão do Senhor. Mas sabemos que Deus ouve o clamor daqueles que têm o coração quebrantado e perdoa quando os pecados são confessados. Davi rogou ao Senhor que removesse de sobre ele o flagelo e o golpe da sua mão. C.S. Lewis estava certo quando escreveu que Deus grita por meio das nossas dores, são o seu megafone para despertar um mundo ensurdecido. Davi também pediu a orientação a Deus na sua peregrinação pela vida, com suas alegrias e tristezas. Com certeza, Deus estava atento ao clamor e às lágrimas de Davi, assim como está atento às nossas orações e às nossas lágrimas durante o tempo da nossa peregrinação neste mundo. Jesus disse aos seus discípulos: "No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo." A oração final de Davi é para que Deus desvie dele o seu rosto e lhe dê forças para voltar à vida com todos os seus deveres e todos os seus fardos, até que um dia ele passe para a eternidade. A expressão deixar de existir não indica ausência de vida após a morte, mas sim que Davi deixaria para trás sua peregrinação neste mundo para habitar na casa do Senhor para sempre. E o salmo de amanhã é mais um salmo sobre Davi, suas necessidades e como Deus as supriu. Ele compartilha algumas lições preciosas e nos apresenta algumas instruções importantes para tempos de dificuldades. Então, se você tem um amigo que está passando por uma luta intensa, convide ele para o nosso encontro de amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.